Queridos, bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos dar continuidade ao que a gente tinha visto lá na sala. E aqueles que vão estar aqui vendo pela primeira vez, a gente vai estar falando aqui sobre alguns adubos que nós podemos lançar mão e logo em seguida a compostagem, tá certo? Vamos iniciar com a oração. Vamos fechar nossos olhos? Oremos. Nosso bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo sol que brilha e aquece a cada um de nós. Também obrigado, Senhor, pela água, por todas as tuas dádivas, a vida, a natureza. E pedimos a tua bênção, que o Senhor nos dê destreza, nos dê gosto pelas coisas ligadas ao campo e nos ajude, Senhor, a darmos uma finalidade boa, eficiente para os resíduos da nossa cozinha por meio da compostagem, que também irá alimentar o solo, as plantas e consequentemente a nós. Dá-nos, ó Pai, a tua presença, rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então vamos lá. Estão confortáveis? O sol, se alguém quiser ficar mais para cá, fiquem à vontade, tá? Eu vou usar essa área aqui para demonstrar para vocês. Eu trouxe aqui, eu vou mostrar primeiro aqui alguns adubos que eu trouxe. Aqui tem humus. Vocês sabem o que é o humus? Não é o humus, é o humus, né? O humus a gente come, esse daqui é para outro propósito. A gente tem calcário. Calcário, a gente falou lá, é um adubo mineral para você incorporar ao solo. O Henrique falou ali do pó de rocha. E eu trouxe um pó de rocha também, que é esse daqui. Não, esse daqui é o composto orgânico. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é o pó de rocha, tá certo? E esse daqui é uma rocha moída. Dependendo do tipo de rocha, vai mudar um pouco a cor, tá certo? Esse daqui também é rocha moída, só que é a rocha calcária, tá certo? Que ela pode ser só rica em calcário ou calcário e magnésio. Muito bem. E aqui o pó de rocha. Aqui também tem o composto orgânico. Esse composto orgânico que nós temos aqui é o que a gente tem preparado lá onde nós estamos. Isso daqui é o que a gente vai fazer agora. São restos de alimentos da cozinha, orgânicos, ricos em nitrogênio, matéria molhada, eu uso lá principalmente a serragem, que é a madeira triturada. Às vezes ela está um pouco mais fina, às vezes ela está com uma navalha um pouco mais grossa, mas é serragem. E aí ela vira essa matéria aqui, ó, soltinha, preta, escura, não tem aquele cheiro ruim mais, tá certo? Ela tem um cheiro já mais próximo de terra mesmo, e você pode lançar mão disso daqui na horta, no lugar onde você vai plantar. Esse que você mostrou aí já é o resultado final? Já é o resultado final. Isso daqui, esse resultado foi conseguido depois de um tempo aí de 5, 6 meses. Com 5, 6 meses a gente consegue ter um resultado. A depender das condições, esse resultado chega mais rápido ou ele vem um pouco mais à frente. Aqui a gente tem o brechelet, a gente tem o esterco de vaca mesmo, né? De gado. Brechelet, onde é que é falado assim? É lá no sítio Ararate. No Ararate, é brechelet lá. Brechelet. Lá no Rio Grande do Sul? Não, é no sul de Minas, é no nosso sítio, só pra gente não chocar as pessoas. A gente convida para pegar brechelet, ele acha que é uma fruta, uma coisa, quando vai ver é esterco. Como é isso, cara? E isso daqui, ó, é também um adubo que pode ser usado com propósito de ser um adubo mineral. E isso daqui é cinzas, tá certo? Então, às vezes, você está lá no campo e você tem um fogão, um forno a lenha, e às vezes a demanda pode ser grande e você pode ter bastante cinzas ali resultante daquele lugar para você usar também como adubo. Qual que é a vantagem desse adubo sobre o pó de rocha e o calcário? É que esse daqui, as plantas conseguem absorver os minerais numa quantidade mais rápida, tá certo? Então, e também quando você coloca isso daqui, por exemplo, para você produzir ali alguns frutos globulosos, né? Hortaliças como tomate, tomatinho amarelo, variedade de tomates aí que você quiser, você consegue ter um tomate mais adocicado. Um tomate mais adocicado se você enriquece com adubos minerais, tá certo? Minerais. Por causa do então, fósforo, cinza né? é uma boa
Porque o ciclo do tomate é mais curto, não é? O de uma árvore demora. E um pó de rocha ele vai liberando os nutrientes por um período aí de mais ou menos 1 ano. Se você faz uma adubação aí de 1 hectare com pó de rocha, 1 ano ainda vão estar sendo liberados nutrientes minerais para as raízes, para as plantas que estão ali. Esse daqui não, esse daqui é rápido. Ela pega rapidamente e já é utilizado. Então, 2, 4, trouxe 6 aqui, 6 opções. Humus, você pode fazer um minhocário, tá certo? Você pode, tem várias instruções aí de como construir um minhocário. E é fácil, é gostoso de trabalhar também. E a compostagem é o que a gente vai demonstrar aqui, né? Para a gente dar uma finalidade para os nossos recursos aí da cozinha. Então vamos lá. Uma coisa importante que o Rubens falou, que eu sempre falo isso para as pessoas também, é que nós temos que ir sempre para o campo, para qualquer trabalho, preparado para esse trabalho. A gente não pode ir de bermuda e regata para trabalhar no campo. Porque, por exemplo, o primeiro ponto para a compostagem é o lugar onde nós vamos fazê-la, tá certo? O lugar, escolher o lugar. Eu cheguei num lugar recentemente que eles escolheram o pior lugar para fazer compostagem. Foi uma área do lado do quarto. que desbarrancou. Foi uma área que desbarrancou e é uma área para onde a água tinha o seu caminho natural. Ela corria naturalmente para aquele lugar. Qual que vai ser o problema disso? Ali vai empoçar aquela água e você vai ter um composto que vai estar acontecendo ali, mas com excesso de água ele não vai funcionar bem. Então você tem que ter primeiro as condições ideais para a compostagem acontecer. A gente não precisa ficar medindo, né? Tem lugar que as pessoas pegam lá, temperatura, média. Se você já seguir os princípios certos, você não vai precisar desse acompanhamento tão preciso, tão meticuloso, né? Que às vezes se tem em algumas compostagens. E aí o lugar é um passo inicial importante também. Então eu não vou escolher um lugar que seja na baixada, como ali, ó. Eu não poderia fazer nesse lugar mais baixo. Então eu tenho que fazer num lugar que seja um pouco mais alto e que a água, caso passe por aqui, ela vai embora daqui. Ela não fique por aqui. Outra coisa importante. Você pode fazer num lugar aberto? Pode. Mas o ideal é que você faça num lugar que tenha uma cobertura natural, vegetal, de árvores, tá certo? Para que não tenha a exposição do sol contínua. Embora você pode, mas você tem resultados mais rápidos, mais eficientes num lugar com alguma cobertura. E dá mau cheiro, não? Aí que tá. Eu tive uma outra experiência num lugar que ninguém gostava de trabalhar com compostagem nesse lugar. Porque era realmente horrível. Era horrível. Era um mau cheiro toda vez que se mexia com aquele... que ia mexer, porque você tem que oxigenar. Precisa de ar para os micro-organismos manterem-se vivos ali. E aí nesse momento que tinha que revirar tudo aquilo, queridos, era um cheiro terrível. E a clínica ficava próxima e os pacientes, eles sentiam aquele cheiro, era desagradável, era realmente desagradável. Então, para isso não acontecer, o que a gente tem que fazer? Nesse sistema que a gente vai ver aqui, você não precisa se preocupar com a questão do odor fétido, tá certo? Por quê? Ele não vai ter. E a gente vai ver por quê. É um princípio que se a gente seguir, com certeza vai dar certo. Jonathan, um pouco de sol é bom ou melhor é totalmente sombra? Um ambiente que tenha as copas das árvores, que passe um pouco de luz, tranquilo, que não pode ficar exposto completamente ao sol. Mas é melhor totalmente sombra, não? Pode ser, não interfere, porque os micro-organismos não precisam de sol para eles fazerem o trabalho deles ali de decomposição. Mas em lugar muito úmido, não pode ficar encharcado assim? Então, tem que ser um lugar que tem um declive que não favoreça se concentrar água onde você está colocando o composto. E no caso de você não tem árvore, e você cobrir? Aí tem pessoas que fazem alguma cobertura. Lona não, porque vai aquecer demais. Então você pode fazer uma pequena cobertura, uma estrutura simples, né? Um sombrite seria suficiente? Não? O sombrite... Normalmente colocam telha. Nunca vi ninguém fazer com sombrite. É fechar mesmo. Deixar protegido. Tem gente que faz assim exposto, mas demora muito tempo. O ideal é num lugar que tenha alguma cobertura. Porque precisa da umidade, né? Isso.
Então ele precisa de uma umidade ali que esteja presente. Aqui seria o ideal, então. Aqui é um lugar bom, um lugar bom. O meu eu faço numa área um pouco mais para dentro ainda da floresta, porque ele já pega também toda a vida, toda a vida que tem no ambiente da floresta já é captado ali naquele composto, tá certo? Então eu prefiro fazer num lugar um pouco mais protegido na floresta. Agora, vamos lá, como que a gente vai fazer isso daqui? Então a gente tem que ir equipado. Quando a gente entra num lugar de floresta, o que tem muito? A gente fica assim, tem pernilongo, mosquito o tempo inteiro, né? Então, ó, o chapéu do mar é um chapéu bom. Você consegue proteger as orelhas, você não vai fazer aquele trabalho se incomodando o tempo inteiro, querendo sair logo dali. Então nós temos que tornar o trabalho o quê? Favorável para nós mesmos, tá certo? 15 E reais, protegido. Até a etiqueta aqui ainda. Legal. Tem que ir protegido, tem que ir de maneira confortável para Vendendo fazer o por trabalho. 20 hoje. E com uma proteção também para os pés, né? Às vezes você pode encontrar alguma coisa, alguma surpresa no caminho, então é bom estar sempre protegido também. E aí, como que a gente vai fazer? Basicamente a gente precisa só de uma enxada, em relação à ferramenta mesmo, só uma enxada, tá certo? Não precisa de mais nada além disso. E aí, estar com uma enxada também bem encabadinha. Acho que essa, na verdade, deveria ser a primeira lição a aprender, né? Como encavar bem as ferramentas, como amolar bem o facão, como afiar bem as ferramentas. Isso é importante para a gente não demandar mais esforço nosso, né? A gente tem que colocar o nosso esforço ali, mas por que colocar um esforço desnecessário, tá certo? Então, as ferramentas bem apropriadas. Costumam dizer aí que você trabalhar capinando com a ferramenta, o cabo tem que estar aqui, ó, para você trabalhar confortavelmente, né? Para você não precisar trabalhar muito curvado assim, tal. Um enxadão que a gente acaba se curvando um pouquinho mais. Mas um bom cabo de enxado, e aí dá para colher da floresta, né? Não precisa também ficar só comprando. O melhor momento para colher cabo é no inverno. Saber quais são as madeiras duras, né, do local, para você entrar no inverno, colher alguns cabos de enxada. Pessoas colocam fogo, ou então tira a casca e deixa secando em pezinho lá. Tem algumas formas de fazer isso. Então tá, com a ferramenta certa, protegido, a gente vai ter lá o recurso da nossa cozinha, os alimentos orgânicos. Eu trouxe aqui... Oi? Em primeiro lugar. Eu dei uma limpadinha aqui para colocar direto em contato com o solo. E aí tem pessoas que vão cavar, vão fazer um buraco no solo, não é isso? Vocês já viram pessoas que só enterram? Cavam um buraco, joga matéria orgânica, enterra, coloca terra mesmo por cima e fecha aquilo. Dá para se fazer assim, mas não é o ideal, tá certo? Esse resultado aqui vai ser muito melhor e vai ser mais rápido. O que eu vou fazer aqui? Eu trouxe o alimento aqui, eu até cobri ele para não ficar juntando bicho, né? Com um pouquinho dessa matéria. Então eu trouxe aqui o que a gente estava comendo esses dias. Juntaram um pouco para nós. Oi? Um pouco da matéria orgânica, né? Aqui tem melancia, tem maçã, casca de banana, uma maçã inteira, mas ela tá com câncer. Pronto. Não vai tirar de lá. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui tem um baldinho, certo? Tem água aqui, ó, para lavar. A gente considera esse baldinho aqui como uma medida. Uma medida. Esse balde vai ser a nossa medida. Tá certo? Então, eu trouxe uma medida de matéria orgânica rica em nitrogênio, matéria molhada, né? Essa matéria aqui, facilmente, quem é que vai ser atraído por ela? As moscas vão vir aqui colocar as larvas. Se eu deixasse elas aqui, essa matéria exposta, facilmente as larvas em pouco tempo nós iríamos encontrá-las aqui. Voltando àquele lugar que eu encontrei, que colocaram no lugar errado a compostagem, eles só chegavam lá e jogavam orgânico. E jogavam orgânico. E jogavam orgânico. E não faziam mais nada. Aí choveu. Choveu, encheu de água o buraco, eles fizeram um buraco ainda. E só ia jogando matéria orgânica. Quando a gente chegou lá, o que tinha lá? Era um torneio de natação de larvas. Todas flutuando ali na água. Queridos, e o mau cheiro, uma coisa terrível. Isso até é um mau testemunho. Imagina, alguém chega lá para ver uma coisa dessa. Então, é uma questão de atenção, cuidado, né? E isso é um trabalho que muitas vezes as pessoas não querem fazer. As larvas de mosca não são bem-vindas. Não. Apareceu larva de mosca, tá dando errado. A gente tem que entender isso. Começou a aparecer larva de mosca porque a compostagem não está sendo feita corretamente. Pode ser que apareça uma ou outra,
lá onde eu faço já apareceu. Mas por quê? Por quê? O lagarto vinha, começava a abrir para procurar alimento. E o que acontecia? As moscas ficavam expostas, agora o alimento orgânico, e as moscas vinham e colocavam. Mas como eu estava indo lá frequentemente, por isso que você também não pode abandonar a compostagem, tá certo? É claro que conforme você tem alimento, você vai indo lá levar. Mas você tem que estar sempre passando por perto, porque pode ser que um lagarto venha, faça alguma coisa, revire um animal, aí você tem que ir lá só corrigir isso daí. Então, apareceu larva, não está dando certo, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui uma medida do alimento da cozinha. Aí o que eu faço? Eu escolhi a área, só afastei um pouco da matéria aqui, e eu vou depositar essa matéria aqui mesmo, do jeito que está aqui. Todo tipo de semente pode ir junto? Isso, boa pergunta. Tem pessoas que fazem compostagem urbana, tem aqueles baldes lá furados, tem uma torneirinha no final, e eles falam, olha, não é bom colocar citros, né, casca de laranja e tudo mais. Nessa compostagem aqui você pode pôr tudo, cozido, pode pôr casca de frutas, pode pôr citros, qualquer semente, qualquer caroço. Claro, vamos ter aquele olhar de abundância, né? Qual que é o olhar de abundância? É você comeu a laranja lá, gostosa. Já ouviram falar da laranja champanhe? Delícia essa laranja. Eu fui para um lugar que eu encontrei essa laranja, o que eu fiz? Eu peguei a semente. Eu não vou levar essa semente para compostagem, porque eu quero plantar, eu quero ter laranja champanhe. Então eu vou lá, coleto essas sementes, guardo essas sementes e já vou plantá-las. Abacate, ficar comprando muda, a gente pode ter as sementes e plantar as sementes também. Então algumas coisas eu posso aproveitar, ter um olhar diferente, pegar essas coisas e usá-las também já para plantar. Tem semente que não vai virar adubo, semente de manga. Você pode deixar ela, melhor você jogar fora, não é? Eu coloco tudo. Se eu vejo ela começar a brotar, eu só tiro ela e deixo ali virada e pronto. Eu deixo. Dá para passar no triturador também. Né? A gente falou a gente tinha falado lá dentro sobre o MRF. Alguém já ouviu falar? Que é um material rameal triturado. É um material rameal triturado, ou seja, os ramos de árvores que são trituradas, você pode pegar aquilo e colocar para cobrir o solo, né? E dá para triturar algumas outras coisas juntos. Se você quiser tirar daqui, dá para colocar e triturar ali junto, para depois fazer cobertura de solo, tá certo? Mas voltando para cá, a gente pode pôr alimentos cozidos, tudo aqui, tá bom? Sem muita restrição. Temperado também, pode pôr qualquer coisa, vai decompor tudo aqui, tá certo? Não atrai formiga, Cítricos também não. porque a gente vai cobrir isso daqui, tá? Então eu depositei aqui essa matéria. Eu posso enriquecer o meu composto com alguma coisa? Se eu quiser colocar aqui esterco, posso colocar? Se eu quiser colocar um pouco de pó de rocha, eu posso colocar no meu composto? Eu posso colocar, eu não coloco nessa fase. Eu coloco depois. O esterco eu posso colocar aqui, porque o esterco molhado, ele também é rico em nitrogênio, vai ter a mesma função aqui. Depois eu posso trazer um... Fresco, então. Fresco, exatamente. Esterco Ele fresco. já vai ter micro-organismo também, já, né? Exatamente, isso. Então, eu posso juntar essas coisas aqui. E pó de rocha, outras coisas eu posso juntar depois para ter um composto mais enriquecido. Agora, a primeira fase então foi essa. Coloquei aqui essa matéria e agora o pulo do gato. Isso faz muita diferença. É nós colocarmos três medidas iguais do que eu usei aqui de orgânico, 3 medidas iguais de matéria seca que é rica em carbono. Então eu posso lançar a mão aí do capim seco ou da própria serragem. 3-1. Isso. Folha seca também funciona? Folha seca também funciona. Mas o que eu tenho visto, eu fiz montes diferentes, né? Eu fiz montes com capim, montes com serragem e montes com rastela. A gente rastela a folha seca e coloca lá.
eu percebi que o que deu mais certo, o que foi mais rápido, mais eficiente, foi colocar a serragem. A serragem realmente deu uma eficiência maior. A textura fica melhor, né? Exatamente. Os processos parecem que acontecem mais rápido. Porque quando você coloca a matéria seca, nessa proporção de 3:1, o que acontece? A matéria seca começa a absorver um pouco desse molhado. E aí os micro-organismos acabam encontrando aqui um ambiente muito favorável. Tanto na temperatura, né, quanto na umidade, fica um ambiente muito favorável para o desenvolvimento do composto, né? Então eu vou colocar aqui já essa proporção. Essa aqui já está um pouco molhada. Pode ser molhada? Eu sempre reservo e deixo ela mais sequinha quando eu vou colocar. Mas ela também acontece quando você coloca, se ela estiver molhada. Eu sempre tiro o capim ou a serragem, deixo no lugar coberto, em sacos. E aí conforme eu vou precisando, eu vou colocando, vou levando junto com a matéria orgânica para a área onde eu faço a compostagem. Então eu vou colocar aqui um outro balde. O ideal, você tem que se certificar de que fique completamente coberto, tá certo? Alguns colocam 2 medidas, né? 2:1 ou 3:1. Eu prefiro colocar 3 para ter uma margem maior de segurança, para que não apareçam as larvas, né? Se elas encontrarem um espacinho, as moscas ali, elas começam a procriar aqui. E também não é só a larva, né? O cheiro. O cheiro começa a ficar também fétido a compostagem. Então a gente faz esse processo aqui de estar cobrindo. Tá, não termina aqui ainda, porque a gente vai ter sempre alimento saindo da cozinha, não vai? Então a gente pode acumular num balde, um tanto, aí quando junta uma quantidade, a gente pega e leva lá para o lugar onde a gente vai fazer a compostagem. Aí vai fazendo um Joga em cima. porque aí você vai espalhar, né? Recomenda-se que se faça uma pilha, se façam pilhas de no máximo 1,5 m de altura. E aí como que vai funcionar para a gente trabalhar esse composto? Quando a gente faz uma pilha alta, a tendência é esquentar o quê? Mais, tá certo? Vai esquentar mais. Dizem que chega até 60 graus. Então fica bem quente. E aí o que a gente tem que ir fazendo? A gente tem que ir mexendo. Mas vamos pegar por partes agora. Eu venho durante uma semana, eu venho levando resíduos, enchendo baldes de resíduos da minha cozinha. E aí durante uma semana eu vou depositando aqui. Você joga em cima e depois joga mais Isso, exatamente. Vamos supor que durante uma semana e meia eu estou trazendo sempre alguma coisa. Tira uma cobertura, um pouquinho para pôr a outra, não? Às vezes eu faço isso, porque com o tempo vai sumindo um pouco a matéria orgânica, vai se misturando. Aí às vezes eu só deixo um pouco mais plano, sabe? Eu não chego a abrir aqui tudo para colocar o outro. Não, eu só deixo um pouco mais plano e deposito o outro balde disso daqui, né? A gente está usando essa medida. O que acontecia? A gente colocava e ele espalhava, eu tinha que colocar um monte de palha, mais palha ainda, porque ele se espalhava, né? Fica mais difícil cobrir, né? Isso. Pontinhos em volta ou podia tirar e deixar plano. Pode ser também. Eu coloco o primeiro em cima, aí quando eu vejo que está muito alto eu começo a colocar do lado, aí depois eu vou colocando do outro lado. Quando eu vou ver, eu formei uma pilha só e bem alta, né? Eu deixo mais ou menos 1 metro. Eu mantenho assim uma altura de 1 metro. Então depois que eu fiz isso, agora eu não vou colocar mais nada aqui. Aí eu espero quanto tempo? Eu espero 30 dias, em média 30 dias, para agora mexer. Você não mexeu nada até agora? Não, só fui depositando durante uma semana e meia. Terminou essa semana e meia, não coloquei mais nada em cima. Agora o que eu faço? Espero 30 dias em média para voltar. Não precisa ser preciso 30 dias. Porque às vezes vai que você completou 30 dias e está viajando. Você pode mexer antes de viajar ou mexe depois quando voltar da viagem. A gente não é uma receita tão precisa. Passou esse tempo, aí eu começo agora a mexer essa pilha. Você vai perceber que já mudou bastante o formato dela, tá certo? E aí eu vou mexê-la
E aí eu mexo como se fosse uma massa de concreto. Eu trago para um lado tudo e deixo agora nesse lado. Já fiz uma mistura ali suficiente. Agora, depois que eu fiz essa mistura, após esses 30 dias, eu vou fazendo a mesma coisa de 15 em 15 dias. Até que o composto esteja pronto para ser usado. Tá certo? Quando você mexe, você não põe mais nada. Nesses processos, quando eu estou mexendo, eu posso fazer aquilo que eu disse, que é colocar o pó de rocha. Então, nesse processo, depois dos 30 dias, que eu posso incorporar cinzas ou pó de rocha. E quando eu falo incorporar, eu falo de mexer Mas matéria junto seca com não. aquilo. Matéria seca não. Não coloco mais, tá certo? No processo aí de uma semana e meia que eu estou adicionando matéria orgânica, se vir algum lagarto, algum animal, você vai, junta, cobre de novo direitinho e deixa lá para acontecer todo o processo, continuar acontecendo, tá certo? Sempre tem que estar cobrindo. Sempre, não pode deixar descoberto. O resíduo ali orgânico não pode deixar descoberto, sempre manter o coberto. Como é que você sabe que ele está pronto, quando ele já não tem mais temperatura? Já está frio? É uma evidência? Então, depois desse tempo, desse processo todo que eu falei aqui, com 4, 5, 6 meses, dependendo das condições, né? Ele vai estar pronto e você vai conseguir perceber, não vai ter mais cheiro, mudou completamente toda a matéria que tinha ali, realmente transforma-se, né? Como uma metamorfose, vai virar outra matéria. Aí está pronto, aí você pode levar. É mais por observação, você tem que olhar e ver que já mudou completamente, tá certo? Ela estava bem úmida, mas eu deixei ela ao sol, ela ficou seca, mas ela estava bem mais úmida. Outra coisa, a realidade, não sei, de uma família pequena, geralmente lá em casa é mais ou menos um balde de lixo por semana. Então, para eu juntar o segundo balde, eu vou passar da sua semana e meia. Então daí eu vou fazer montes diferentes, porque o processo já deve ter começado. Ela tá comendo muita casca, então. Você, Não perde nada. você pode, por exemplo, quando tá só eu e a Laura lá, a gente não junta muita coisa. Então eu junto por umas 4 semanas. Você pode aí juntar depois aquele eu lixo finalizo, apodrecido aí depois de mesmo, umas 4 semanas, um mês, aí eu paro aquela pilha, não vai ficar tão alta, tá certo? Que não tem muita matéria. Aí eu começo outra logo do lado ali. Então peraí, desculpa, eu acho que eu estava falando junto contigo. Eu posso continuar trazendo o lixo mais de uma semana e meia? Pode. E isso vai depender da quantidade de matéria que você gera. Se você gerou uma quantidade que já vai dar um monte alto durante uma semana, aí você já começa outro monte. Então você demorou uma semana para juntar a matéria para fazer uma pilha, né? Agora, se você demora mais, um tempo bom aí, máximo, é um mês para você mudar de pilha, para você ir mudando. Porque senão vai começar realmente os processos ali. Vai aí, ser mais lento, só isso. Demora mais, né? Com uma quantidade menor. Mas um mês e pouquinho, você tem que começar outra pilha, tá certo? Então, basicamente é isso. Você falou de incorporar esses outros produtos aí, né? E a proporção? Como é que fica? Por exemplo, para você, vamos pensar no pó de rocha, né? Para você preparar um berço para uma frutífera, a gente coloca aí 500 gramas de pó de rocha, meio já quilo. vai misturando aqui. Eu posso pôr meio quilo aqui numa pilha de pó de rocha. Ele rapidamente, como a densidade dele é maior, rapidamente ele vai dar, não vai ser uma quantidade muito grande. Você espalha essa quantidade, tá? E joga os outros tudo no mesmo tempo? Pó de rocha, calcário? Pode jogar. Cinza, vai pondo. Isso. Se você colocar o calcário, não põe o pó de rocha. Se você põe o pó de rocha, não põe o calcário. Um dessas pedras, desses adubos minerais já é o suficiente. E a cinza também. E a cinza pode pôr. A cinza, como às vezes é um recurso que a gente não tem muito, eu prefiro incorporar direto lá, às vezes no pé da minha plantinha com alguma outra coisa. Mas você pode também colocar lá, Pode tudo ser faz. bastante? Pode ser um balde, por exemplo, cinza? Não, o ideal é que também não seja muito. Meio quilo também, um pouco mais, você pode incorporar aqui, tá certo? E aí, agora se a sua pilha for muito grande, você vai colocar uma proporção maior, tá? Então basicamente é isso aqui. E serra pilheira, é bom pôr também não? Pode misturar um pouco, se tem também pode misturar. Separa um pouco, né, sem muita terra, tenta juntar só mesmo o superficial
e pode misturar aqui também. Agora, quanto mais triturado for o resíduo da minha cozinha, mais rápido também é o resultado. Exatamente. Tem pessoas que têm a triturador, coloca esse alimento lá, tritura, é bem mais rápido. Tanto é que a gente... Pode falar. Puxa essa pilha pronta, deixar um plástico em cima. Não precisa de plástico, não precisa de plástico. Essa proteção natural já é o suficiente, tá certo? Vai ter uma quantidade de água suficiente, porque quando a chuva vier, ela vai bater nas folhas, ela vai diminuir o seu impacto aqui e vai amortecer e tranquilo aqui nessa Então não tem plástico nem embaixo nem em cima. Não precisa pôr plástico, não precisa preparar nenhuma estrutura, caixas, nada disso. Para mim é a forma mais prática, funcional, dá um bom resultado com o tempo e a gente consegue ter uma utilidade para o nosso alimento da cozinha. Né? Para mim evitar lagarto, alguma coisa, se eu deixasse uma área delimitada só Cada um com fogo. eu rodear a tela com tela, por exemplo, uma tela bem fina, para evitar justamente os animais tivessem. Seria melhor então. Você fala os animais que vêm comer, né? Galinha, que vem Tudo. Sim. Poderia fazer. É uma opção. os cachorros lá aprenderam comer tudo. Vem, você chega no outro dia, tá tudo zoado. É complicado. Então, os lagartos lá, eles não me dão tanto problema. Eles vêm, mexem, depois eu vou lá rapidinho e pronto. Lá em casa é saracura. Saracura. Então, cada lugar tem... Maranhão. Então, queridos, eu acho que, em resumo, é isso. Com alguma dúvida mais? Acabou? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, e aí, cada 15 dias, aí depois de 6 meses está pronto para usar. 5, 6 meses, às vezes antes. Quando se faz com a serragem, o resultado é mais rápido, como eu disse. Então você vai ter esse composto um pouco mais cedo. Pode ser a manavalha. A manavalha é a serragem, só que um pouquinho mais grossa, né? Isso. Quando é aquele pozinho, Também, bom. Mais rápido ainda. A manavalha é melhor porque permite mais oxigenação, tanto quando você faz cobertura de solo, quanto você coloca na compostagem. eu tirar aqui dentro. Então vou formando esses paus e vou guardando. Isso. Só pode guardar. Isso, exatamente, pode ser usado. Então o segredo é sempre manter isso daqui coberto com a matéria seca, Você não pode tentar cobrir com um capim que foi roçado verde, tá bom? Tem que ser o capim seco para dar esse equilíbrio de 3 para 1, seco e molhado. Essa pilha aí vai dar para quanto de produção? Uma pilha de 1 metro. para um canteiro de 15 metros, é pouca coisa. Ela dá uma baixada grande, sabe? Por isso que é interessante fazer vários montes. Isso, tem que ir fazendo vários. 6 meses aqui, daqui a pouquinho aquilo lá já está saindo, entendeu? Isso é muito bom. Para uma família é bom, claro. Mas para uma instituição é melhor, porque talvez vai ter um volume muito maior Mais de rápido o alimento resultado. orgânico, então vai acontecer isso, os processos. Pode pedir o lixo do vizinho também, que vai jogar fora. Pronto. Então tem várias opções. E uma coisa importante, Também da mata. se a pilheira, essa cobertura, você pode misturar, mas ela não vai estar às vezes 100% seca. É bom você ter realmente algo que esteja 100% seco, sabe? Que você ensaca. Precisa estar molhando de vez em quando. Tá? Quando mexe não precisa molhar. O bom quando ela está exposta assim debaixo de água, você não precisa molhar, porque com a chuva ela já vai umedecer e aquele ambiente já é úmido. Agora se você faz debaixo de uma cobertura que não chove, não molha, aí você tem que verificar se está úmido o suficiente. Tem que estar um pouco úmido. Tem que estar um pouco, você tem que apertar e descer um pouco de água, tá certo? Não pode ficar 100% seco o seu composto. Então por isso que a gente escolhe um lugar mais natural, um ambiente mais favorável seria esse aqui, debaixo de uma floresta, algo assim. E quem não tem uma cobertura para manter a palhada seca, monta um monte ali e bota um plástico, pronto, trocando a matéria ali, vai chover, não vai... Entendeu? Aí Mas ele tem falou essa que não matéria pode para estar pôr misturando ali. Não, mas Não, da palhada que você só da vai usar palhada. lá. Para poder ter uma Tá palhado. Se não tem uma cobertura para proteger, entendeu? Aí tu bota o plástico para você fazer o teu monte. Fica a tua verdura ali e o teu mato ali, né? Depois que tiver 1,5 metro, Aham. aí os tempos, né? Para ir Você espera 30 dias para mexer. para começar a mexer. Mexeu,
depois desses 30 dias, aí você vai mexendo de 15 em 15 dias. O 1,5 m essa moça aqui, ó. É, mas também sou eu, viu? Aqui não, viu? Agora, Não, mas ele que falou aqui, mas é bem alto. dificilmente a gente vai fazer 1,5 m, né? A gente vai fazer sempre um pouco menor. Mas basicamente é isso. E aí você pode pegar isso daqui, já está pronto depois aí desse tempo para você levar para a horta, levar para os canteiros onde vão ser plantados, tá certo? E o interessante é que essa matéria fique mais por cima, tá bom? Não necessariamente colocar ela muito misturada lá para baixo, porque é uma matéria mais rica. Se você for plantar hortaliças, elas não têm raízes profundas, elas precisam buscar os nutrientes ali mais perto delas. Então coloque essa matéria mais rica aqui em cima, no canteiro. E cubra, né? E cubra. E aí depois você vai colocar a cobertura de solo com matéria seca também. Todas as coisas que nós temos, isso aí é o mais rico que tem. Composto é bem importante. É melhor pôr Ei, Maranhão. antes de Cadê o plantar as Eric? verduras ou você planta a verdura, depois você põe só onde está o pezinho? Não, já coloca no solo. Se você tem pouco desse recurso, Eu vou tirar uma coloca foto ali, só onde você vai plantar. Agora, se você não tem muito, se você tem bastante, você pode espalhar um pouco mais no canteiro. Porque depois um vir você nunca perde, né? Você vai vir outras coisas ali e já tem ali, vai estar sempre enriquecendo o solo, tá certo? Agora, se tem pouco de algum recurso, você concentra ele mais, mistura mais onde você vai colocar a muda, tá certo? Só uma coisa interessante que eu quero falar, para quem estava lá na aula, eu não falei isso lá, porque o tempo estava acabando, eu vou falar isso daqui e a gente fecha. É o plantio direto. Quando vocês ouviram falar do plantio direto? Plantio direto é simples, é você plantar direto lá no campo com menor movimentação do solo possível. É como tá assim, né? Só pegar e abrir a cova e... Então, por exemplo, o plantio direto é uma forma de você não revolver muito o solo e plantar. Aí o que eu faço? Uma vez eu fiz um canteiro de alho poró. E aí eu plantei agora nesse período, que é um bom período para plantar alho poró. Ele gosta bastante de maio, né? Para frente. Cantina, né? E aí eu preparei o solo com pouco revolvimento, como vocês viram ali, né? Afofei. E aí eu coloquei esterco, coloquei pó de rocha e coloquei composto. Mas o composto eu coloquei só no lugar onde ia plantar. E o que eu fiz? Eu peguei um lápis. Ele mostrou o lápis para vocês lá? Não. Para vocês plantarem as mudinhas? Tá. Um pauzinho. É, um pauzinho que você faz uma pontinha, você vem, fura o solo macio ali e coloca a mudinha. Então o que eu fiz? Fiz o canteiro, peguei o lápis, que é arte, né? A gente faz arte na natureza. Fui lá, fui furando, furei todos. Aí eu peguei o composto e joguei dentro de cada buraquinho, que é como se fosse uma bandejinha, né? Os buraquinhos, coloquei o composto ali em cada um e joguei um pouco em volta também. Peguei a sementinha, que é bem pequenininha, sementinha de alho poró, coloquei 3 em cada buraquinho, no distanciamento certo. E aqueles alhos porós ficaram enormes, ficou igual grossos assim, sabe? E aí, claro que você tem que selecionar. Você colocou 3 sementes, você vai deixar quantas? As 3 ali? Mais bonito. Não, você tem que tirar 1, 2. Normalmente eu prefiro deixar um para ele ficar bem grande mesmo. Se tirou, você pode replantar. Né? Exatamente, ainda dá para replantar. Então, plantio direto, você prepara bem, mas tem que ser aquele trabalho mais fino, tá certo? Para depois você vir com esse composto aqui fininho, colocar ele por cima, perfeito. Eu tirei alhos porós, assim, a gente fez quiche de alho poró, maravilha, tá certo? No caso, gente, lá em casa, a gente tira com sua grama. Para o canteiro não ficar exposto, aberto, a gente vai com essa grama, bem cortadinha com o fio, e joga tudo por cima. Pode ser. Isso, perfeito. Tá. Pessoal, vamos orar então para a gente concluir? Vamos orar. Oremos então. Bendito Deus, nosso Pai justo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem ensinado lições preciosas, teu amor tem nos alcançado e agradecemos porque temos a oportunidade de exercer uma função a qual o Senhor se alegra também em exercer. Ó Pai, dá-nos a mesma alegria, dá-nos a mesma satisfação, o mesmo contentamento, e que possamos avançar com métodos e princípios inteligentes, que vieram, na verdade, de uma mente inteligente e sábia, que é a tua mente, ó Pai. Dá-nos a mente de Cristo,
não só nesse sentido, mas também no caráter. Dá-nos, Pai, um caráter manso, longânimo, e que ao trabalharmos com solos, os atributos do Teu caráter também se desenvolvem em nós. Amém. Quebra o nosso coração, esse solo duro, e ajuda, Pai, para que a planta de origem celeste, a Tua graça divina, cresça em nossas vidas. Amém, Senhor. Se conosco agora ao nos despedirmos, a essas pedras que somos se espalharem novamente, possamos levar o conhecimento que adquirimos aqui e desdobrá-lo cada vez mais. Amém. São bênçãos que te rogamos no nome, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.